vocês que nos assistem na TV Aberta de São Paulo, no Face News One, nas lives das redes sociais e da TV Aberta aqui nesta rede social, né? Voltamos com a segunda parte da entrevista sobre erro médico, né? Que é um linguajar muito visto em filmes, muito visto processualmente, mas pouco se entende da realidade desse profissional que é o médico e às vezes passa por um problema de estar dando opiniões ou ter opiniões diferenciadas. E aqui ao meu lado o Dr. Décio Policastro, que é advogado e que está na 5ª edição de uma obra que fala especificamente sobre isso, além da nossa amizade de muito tempo, né, Dr. Décio? Desde o IASP. O Dr. Décio, desde quando a gente trabalha os seus textos no IASP, quer dizer, entende dos textos como jornalista, sempre alertou sobre essa questão da relação médico-paciente, né, tão conturbada, porque a saúde no Brasil é muito mais precária do que em outros países. Se bem que, nos Estados Unidos não tem, por exemplo, sistema único de saúde, né? É diferente, né? Não, é importante, você falou nos Estados Unidos, quando se fala em erro médico, tem-se a impressão que isso só acontece no Brasil, mas o problema é mundial. Não é só no Brasil que ocorrem essas falhas médicas. Em qualquer país do mundo pode ocorrer, porque melhor que seja o profissional, mais talentoso, mais cuidadoso que ele possa ser, ele pode cometer uma falha. E isso todos nós estamos sujeitos. Essa questão da falha, especificamente, o pessoal tem uma lembrança. Por exemplo, aqui no Brasil, vamos dizer, vou usar um termo mais chulo no português. O sujeito esqueceu na operação, olha que absurdo que eu vou falar, a gás dentro do sujeito, né? Não é só isso, né, doutor Décio? Esquecer algum material cirúrgico, alguma coisa dentro da pessoa. Não, né? O que nós estamos falando é uma falha de procedimento, não é? O que você está mencionando, uma injeção mal feita, o esquecimento de uma gaze, de uma pinça no interior do paciente durante uma cirurgia, isso tudo denota uma negligência do médico, que ele não foi cuidadoso com os cuidados. Então, nós temos uma falha médica que pode ocorrer, como falei, por melhor que seja profissional, e temos uma outra, que é o erro crasso, uma falha crassa, que é essa que você mencionou há pouco. Essa daí são rigorosamente condenadas pelo direito. O senhor acha, tem muitos casos, eu vi um estudo dizendo que de 10 óbitos, olha, é um absurdo isso que eu li, mas foi uma reportagem do Estado, 6 são relativos à falta de habilidade ou erro médico. Isso é procedente, doutor? Olha, nós vamos tomar muito cuidado. A mídia realmente, ela tem de vez em quando transmite essas informações, porque na realidade nós não temos com precisão a quantidade de falhas ou erros médicos. Eu volto a mencionar o que eu disse no início da nossa conversa. Falha médica do profissional é uma. O erro médico praticado por um auxiliar do médico ou algum auxiliar da saúde é outra coisa. É que normalmente a mídia ela generaliza. Entendo. Então não é tudo que é um erro praticado pelo profissional. Agora temos que tomar cuidado com essas informações, que na realidade ninguém sabe qual é o percentual de erros médicos. Imagina, eu vou dar um exemplo que eu costumo dar. Quantos voos nós temos no mundo de aeronaves? Não tenho a mínima ideia, doutor. Quantos Isso. tem? Agora, proporcionalmente a isso, quantos desastres aeronáuticos nós temos? Nossa, bem menor, né? Muito menor. Então, a mesma coisa. Quantas consultas médicas, quantos atendimentos médicos nós temos pelo país? É muito. Então, São como muitos. é que nós podemos dizer que entre 10 ou 15 ou 20 pacientes, de cada 10, 4
estão sujeitos a erro médico. É difícil você precisar disso. Essa falha da mídia, eu concordo com o senhor, é uma coisa absurda, porque a gente não tem essa certeza dos dados totais, né? Eu acho que tem um valor essa informação. Essa informação, ela desperta nos profissionais maior cuidado para que não ocorra. Aí eu concordo, mas não podemos generalizar dessa forma. Eu queria falar, bom, essa obra do senhor não é querendo vender a obra, mas as pessoas querem saber, porque olha, por exemplo, o Laerte já perguntou, tá, o Jefferson está ali, tá, a Anã, voltou o nosso amigo Anderson França, a obra do senhor está à venda, é uma obra que a pessoa comum pode ler, não tem problema, não é só uma obra jurídica, né? Não, é uma obra que é destinada ao profissional médico, porque muitos deles querem saber qual a tendência dos tribunais numa demanda que ele está sendo envolvido. Ok. Para os advogados, eu tive cuidado de selecionar, nós temos aí em torno de 400 notas de rodapé mencionando a tendência dos tribunais nos vários itens que compõem a obra. Então, ele interessa para o médico, para o paciente, para o estudante de medicina, para o estudante de direito e para o público em geral interessado em conhecer esse assunto. Como eu mesmo falei para o senhor, a própria mamãe estava lendo um dos livros do senhor, né? Eu fico muito honrado com isso. Eu fiquei muito feliz também de ver. E eu quero perguntar agora, esse final de semana, eu vou linkar, às vezes a gente vê que uma vida nossa é meio parecida. Tem um assunto na escola da minha filha que fala sobre biomedicina. E tem um aspecto no livro na obra do senhor que fala de biomedicina, biotecnologia, ciências de computação que unem o aperfeiçoamento, a criação e aparelhagem sofisticada, enfim. É a tecnologia em favor à medicina, né? Como é que funciona isso, linkando isso com o direito, doutor Décio? Isso é o seguinte, vamos falar num diagnóstico, por exemplo. No passado, para o médico diagnosticar uma determinada enfermidade, ele tinha mais dificuldade. Hoje em dia ele tem meios tecnológicos de prevenir isso, até de verificar, de se antecipar a uma doença que está começando a aparecer no organismo da pessoa. Eu mencionei a questão do Bruno Covas, do nosso prefeito, que permita a Deus que ele se recupere totalmente, ele está evoluindo muito bem da enfermidade. Então, deixando de lado as cores políticas de cada um ou de outro, ele é um ser humano. E como ser humano, ele foi tratado dessa maneira. Ele foi para o hospital para tratar de uma varicela, se não me engano. Isso. E os médicos tiveram cuidado de procurar a origem dessa doença, quando foi detectado que ele estava com uma enfermidade mais grave. Que coisa. Agora, como é que foi detectado isso? Através de um meio tecnológico moderno, mais moderno. Se não fosse aquela situação, ele não acharia... Não encontraria. Então, através desses mecanismos que você há pouco mencionou, a engenharia aplicada à medicina, agora precisa tomar cuidado. O cuidado é o seguinte, nós somos humanos e a medicina precisa ser humanizada como sempre foi. Isso significa que não podemos deificar a tecnologia, quer dizer, a tecnologia não é tudo, ela está como uma arma, um instrumento para auxiliar o médico, não que ela seja única e definitiva. Então tem que andar de mãos dadas com o médico. Não vou poder deixar de citar, mas quando falo em tecnologia, há poucos meses, ou um mês atrás, duas situações interessantes. Primeiro, como a equipe brasileira conseguiu
uma coisa relativa à célula cancerígena aqui na Unicamp, né? Que isso foi muito bom, tecnologia e tal, Exatamente. né? E aí então se aperfeiçoou isso, a equipe brasileira. Agora, eu queria citar um outro lado. Então, quando a medicina une-se à tecnologia, ou à nanotecnologia, e aí desenvolve, por exemplo, se for para desenvolver da célula central um rim, sei lá, uma situação que possa acontecer, porque eventualmente pode, mas e quando se dá o código genético para reproduzir a vida humana, ou o indivíduo nele todo? Hoje a gente sabe que a tecnologia pode fazer isso, não pode? Sim. E isso existe na legislação. Você está falando em clone. Quase, porque é muito discutido em filme e tal, né? Isso foi desenvolvido por cientistas japoneses há muito tempo atrás, que eles conseguiram fazer aquela ovelha. A Dolly, né? Exatamente. De lá para cá eles continuaram as pesquisas, mas a ética e a moral proíbe isso. Você fazer uma pessoa igual você, um outro Walter, um outro Décio, um outro colega e pessoa inteligente. E quando a gente chegar a órgãos, doutor, por exemplo, isso é diferente. É diferente, né? Isso que eu ia perguntar para o senhor. Por exemplo, eu vi outro dia, eu sei que estou sendo por da palavra, mas, por exemplo, eu vi implantar a mão do sujeito em outro. Aí já não é nem reproduzir, aí pegaram um pedaço e colocaram essa pessoa. Isso é possível. Eu trabalhei muitos anos, já faz alguns anos, para uma empresa, para uma indústria, e no momento que eu estava lá na indústria, o alarme soou. Um acidente estava ocorrendo no meio da fábrica. Nossa. Fomos correndo lá ver o que aconteceu. Um equipamento arrancou a mão do rapaz. Nossa, mãe. Arrancou mesmo. Que coisa. Então, eu falei, primeira coisa, a enfermeira da empresa chegou, eu falei, põe isso num lençol e leva para o hospital. E aconteceu isso, implantaram a mão do rapaz. De volta. E funcionou, evidentemente que não ficou perfeita, mas as funções vitais da mão funcionaram normalmente. Então, quando você fala em órgão, por exemplo, em fazer um coração artificial, está se desenvolvendo nesse sentido. Mas tem órgãos que é possível, tem órgãos que não são possíveis. O cérebro é um desses que não vai ter nunca essa coisa. Por enquanto ainda não, mas sabe lá o que vai ocorrer no nosso futuro? Não é? É verdade. A inteligência humana ela é ilimitada. Olha, quando posta em benefício das pessoas. É isso que eu ia perguntar. Não quando mercantilizada, não é? Que nós precisamos tomar cuidado. A medicina não é mercancia. Eu queria falar aqui, tá a Mirta, eu sempre falo, né, quando a gente está nas redes sociais, quem está nos acompanhando, porque eles identificam, tá? A Mirta, tá o Telmo, tá aqui, o Alberto, a Angélica Facina, que também é jornalista. Décio, quando o diagnóstico dá erro, mas o diagnóstico é ineficiente, ele é insuficiente, insuficiente, né? Eu queria que o senhor me colocasse a questão da responsabilidade em cima disso, porque às vezes você vai pegar um hospital, por exemplo, um hospital de base, padrão, tem todos os diagnósticos, né? Mas, por exemplo, aqui no SUS em São Paulo, você tem hospital, que no HC, que tem basicamente todo, os médicos estão lá, mas às vezes tem um médico, mas não tem equipamento para fazer a coisa. Então eu queria que o senhor desse uma pincelada nesse aspecto. Há pouco nós estávamos falando a respeito dos meios modernos da nova tecnologia aplicada à medicina. Todos nós, eu acho que tanto as pessoas que nos assistem como nós próprios, nós lamentamos que isso não seja socializado. Não são todas as pessoas que têm um tratamento, vamos dizer, 5 estrelas, como tem nos grandes hospitais. Falando do SUS. O SUS, por exemplo, não tem não está robotizado, por exemplo. Não é? Mas esperamos que em algum momento venha a ser estendido a todas as pessoas. Mas, voltando ao que você colocou, o erro de diagnóstico, essa é a sua pergunta, e a responsabilidade por isso. O diagnóstico em si, ele pode não ser definitivo, como nós falamos na primeira parte
da nossa entrevista, não é? Então, o médico, às vezes, ele tem dúvida, de uma doença são parecidos com sintomas de outra doença. Ele tem que ser muito cuidadoso. Para isso é que ele vai se cercar de outros dos exames anatopatológicos, dos exames laboratoriais, de análise e assim por diante. O que não deve fazer, e o próprio Conselho Federal de Medicina, ele critica e censura, é aquele diagnóstico afoito, rápido. A pessoa, por exemplo, está com uma coriza, não, então está resfriado, toma um remedinho e vai para casa. Quando às vezes é um sintoma de um sarampo, não é? De uma outra medida mais séria. Mas o SUS tem isso, né, doutor? Às vezes o sujeito não dá para diagnosticar e falar, toma um remédio para dor, né? Bom, mas não é só o SUS. Muitas vezes você vai em algum médico menos esclarecido, menos cuidadoso, que não é bom profissional, estou falando alguns, não são todos, que a grande maioria é muito cuidadosa. E ele fala, toma um remedinho. Quem já não ouviu falar, isso é uma infecçãozinha intestinal. Nossa. Quando na realidade a pessoa está com um problema seríssimo, não é? Quantas vezes nós ouvimos falar, a pessoa vai 1, 2, 3 vezes no hospital, não, vai para casa, isso não é nada. Na terceira vez a pessoa morre, não é? É verdade. Então, de quem é a culpa? É do SUS, dos médicos que atendem o SUS? É verdade. A culpa é do nosso sistema. São os nossos governantes que não dão o atendimento sério e cuidadoso para os profissionais de saúde. Veja quanto um médico às vezes tem que ter 3, 4 empregos para poder sobreviver. Como é que pode a pessoa estar numa sala de cirurgia com o paciente na mão dele, ele pensando que tem que pagar uma conta, que não tem o numerário suficiente para pagar a escola do filho, assim por diante. Às vezes acontece um erro médico por conta disso. Olha, eu quero falar, ali está dando boa tarde para a gente o Oswaldo Vieira Cassiano, que é um empresário, né, está assistindo. Aqui está o Adalberto Riga, Viviane Gonçalves, o Telmo Meira, a Mirta Silva. Eu tenho que me fazer uma meia-culpa aqui nesse aspecto, porque eu tive tardiamente uma apendicite, que se o médico do SUS não fosse muito ágil, a apendicite suporta, né? E ele habilmente falou, não, vai operar agora, né? Mas disseram que eu dei trabalho porque a mesa era pequena, olha, a deficiência do material, doutor. Eu vou lhe dar um exemplo recente. Semana passada eu tomei um táxi para vir para cá e o taxista estava comentando comigo, puxa, esta semana eu voltei a trabalhar, quase morri. Nossa, mãe. E eu falei, o que aconteceu? Pois é, eu senti mal, fui para o hospital. Chegou no hospital, o médico falou, se toma um remedinho, é uma indisposição. Era um fim de semana, dizia ele. E ele voltou para casa. Daí sentiu mal outra vez, voltou para outro hospital. Nossa. E daí atendeu diz que uma médica baixinha, miudinha, novinha. Falou, o senhor está tendo um AVC. Nossa, mãe do céu, que absurdo. E ele falou, graças a Deus ela me atendeu na hora e não fiquei sem sequela alguma. Então veja, o descuido, a falta de cuidado no atendimento da vida humana. É verdade, Vitor. São coisas que não dá para explicar. E esse sujeito, né, esse rapaz do Uber, com certeza deu graças a Deus, né? Imagina ter isso em casa. Né? É verdade. Olha, doutor Deus, queria falar, agora assim, tem 2 aspectos, né? Primeiro, diretivas antecipadas de vontade e testamento vital. Depois queria elencar isso com uma outra pergunta minha, mas o que especificamente são esses 2 termos no direito na área de medicina? Então, veja, a própria palavra primeira que se falou... Diretivas antecipadas de vontade. Então, diretivas antecipadas de vontade. Então, estou direcionando a minha vontade antecipadamente. Para que situação? Para que, se eu adoecer e não desejar que pratique certos atos, certa terapia comigo, suspenda os tratamentos. Então, por exemplo, se eu estiver numa doença terminal
que há pouco nós falamos. Não quero mais. Chega num determinado ponto que eu falo, não quero mais tratamento, tais tratamentos. Que é difícil, não né? É? Ou então, se eu estiver incapaz de decidir, eu já deixo antecipadamente o que eu quero que faça. Entendi. Então, diretiva antecipada, comumente chamamos de testamento vital, que não é a palavra mais adequada, mas então já manifestamos o que nós queremos. Eu aconselho todos deixarem um documento escrito. Eu tenho, já minhas filhas sabem, minha mulher sabe, porque se acontecer isso comigo, nenhum de nós, um dia nós vamos ser pacientes de alguém, vamos adoecer e vamos partir para a finitude, para o fim da vida, não é? Então já deixa escrito o que quer. É um documento, orienta-se deixar por escrito, se possível levar num cartório de registro, porque esse documento, a nossa legislação, ela não existe na nossa legislação, mas admite-se que seja cumprida a vontade do paciente. Existe um enunciado do Conselho Nacional de Justiça que ele dá como válida o testamento vital. Então, ele é considerado válido, mas não pode ser exigido, vai ficar na mão da família ou então do próprio médico, se a pessoa não tiver nenhum familiar. Só quando não tem familiar, né? Nós tivemos um caso interessante, até eu menciono no livro, que é o congelamento do cadáver da pessoa. É um caso raro, etc. Então a pessoa deixou escrito que ela queria que tivesse o corpo congelado para se um dia viesse o tratamento da doença, aliás, eu não tenho exatamente, que ele fosse, enfim, descongelado e ver se tinha uma solução. Nossa, que interessante. Foi para o judiciário, porque um dos familiares não aceitou. E o tribunal entendeu que devia atender à vontade dele. Tinha condições econômicas de fazer isso, que é caríssimo, né? Então, que faça, atenda à vontade dele, não é? Que coisa, doutor. Mas não, veja bem, isso é uma determinação judicial que fosse atendida à vontade dele, não que existe na nossa lei. Eu até me sinto, mas eu acho que o jornalismo é um pouco de verdade, né? Eu reclamei muito quando a mamãe teve o câncer, porque eu só posso citar com o senhor, mas eu terminei falando com muitas pessoas porque o tratamento é difícil. Mas, por exemplo, no caso da mamãe, ela não quis ter determinados tratamentos, né? Quer dizer, desculpe, ela manifestou verbalmente. Falou para mim. Então, e você falou para o médico? Falei para o médico. E o médico, então, autorizou desligar ou não o equipamento ou ver a teoria? Porque teve algumas coisas, por exemplo, na reanimação dela, se ela eventualmente fosse, vai fazer ou não, doeu em mim, mas acontece o seguinte, perde a dignidade a pessoa. Né? Exatamente. Aí eu fiquei pensando, ela merece ter essa dignidade ou não, só porque eu quero que ela fique na cama aqui sofrendo? Né? Desculpa até, no fim eu ia entrar nesse assunto, mas é um negócio muito sério, doutor Décio. Não, é verdade. Porque como ver e teve parente que não quis. Eu falei, não vai fazer isso, porque isso dói, está machucando, ela não merece esse tipo de coisa. Mas aí tem uma hora que o paciente já não consegue mais externar isso. Uma coisa que nós precisamos sempre preparado, quer dizer, o estar sempre preparado ninguém está, mas nós precisamos conter as nossas emoções para, se acontecer isso que aconteceu com você, e é muito duro, hein? Nós, é muito duro. É difícil você, ainda mais com o apego que nós temos com as pessoas, nós latimos com nossos familiares, não é? Então, o que acontece? Acontece isso com uma filha sua, por exemplo. Nossa, meu Deus do céu. Não é? A primeira reação, não, vai até o fim, vai até onde puder, mas chega um momento que não tem como. Você vê a pessoa sofrendo, você não pode fazer nada, o médico falou, olha, eu não consigo mais ir adiante. Então,
É justo você fazer com que a pessoa sofra? É o que o senhor está falando. Tá? Entra a dignidade da pessoa que você falou. Olha, o senhor, eu concordo, eu quero externar isso, porque eu falei muito com o Polara, que é um médico, eu falava, mas por que tirar a dignidade, né? De total, né? Porque a pessoa vai perdendo tudo, mobilidade, tudo. Então foi muito difícil, porque eu entendi o que a minha mãe estava passando, eu tenho essa consciência, talvez por isso que ela até está lendo o livro do senhor, né? Eu tenho esse amparo de Deus, dos meus pais, meus amigos, mas assim, é muito, isso que a gente está conversando hoje, pela televisão, pela internet, é uma coisa que passa todo mundo, eu passei, e é seríssimo, porque as pessoas sofrem, dói muito demais, depois você fica... Então, para mim, hoje é até um abrir, assim, porque o que o senhor está falando é dar dignidade para a pessoa, o que eu pensei em dar para minha mãe. Eu quero lembrar o seguinte, na primeira parte eu não lembrava do ano da resolução do Conselho Federal de Medicina, que autoriza o médico, desde que a família esteja de acordo, a desligar os equipamentos. É uma resolução de 2006 do Conselho Federal de Medicina. Ela causou muita celeuma na época, principalmente pelos representantes da Igreja Católica, porque eles achavam que o médico não tem direito de tirar a vida de ninguém, não é? Mas nós temos uma encíclica do Papa, João XXIII, que chegou num certo momento, olha, por favor, deixe-me eu ir para o doente, como nós sabemos. Então a igreja não proíbe uma situação dessa quando o doente está em fase terminal e não tem mais condições da medicina ajudar. O que o senhor está falando não sei que beira entre o que a gente acredita muito e o que a gente se apega muito, não é? Exatamente. Ai, doutor, é triste mesmo isso. Olha, eu vou entrar na pauta, que senão eu vou ficar horas falando disso com o senhor. Orientações póstumas, a gente já falou, né? A mesma coisa. É a mesma coisa da questão do congelamento e tal. E o testemunhal vital também a mesma coisa, né, doutor? Aliás, vital, tem uma questão, eu inclusive trouxe um modelo que está no meu livro, que o destino dos restos mortais da pessoa. É o que eu ia perguntar agora. A pessoa faleceu, fala com a família, vê se a família autoriza transplantes e doação de órgãos. Tem tanta gente que está precisando, né? Porque doar um órgão para regenerar um outro, para substituir um outro que está degenerado, é um altruísmo, não é? É um espírito de caridade para com o próximo. E a legislação aqui, eu vi, aqui no Brasil pelo menos, essa questão da doação, inclusive, ajuda nos custos do funeral. Quando a pessoa não tem jeito de subsidiar e quando também, né, os órgãos são aproveitáveis, né, doutor? Nós temos uma legislação, que é a Lei de Transplantes, que nós chamamos de seu regulamento, que ela trata muito bem, com bastante detalhes, dessa situação de doação e transplante de órgãos. Não é qualquer um que pode fazer. São equipes treinadas para essa finalidade. Existe uma legislação municipal que dispensa de pagamento de despesas de funeral para esses casos. Doutor Décio, a gente ainda aos 40 minutos já do outro, e eu queria perguntar, assim, para fechar, porque tem várias perguntas sobre a questão da pessoa estar doente está terminal, mas o senhor citou um pedacinho que eu queria que o senhor expressasse. Quando ela está terminal e fica prorrogando a vida da pessoa e eventualmente a pessoa já não está mais em condições de falar e a família não toma postura, porque até o Laerte perguntou de novo isso. Então a família não toma postura, mas ela está lá. E a pessoa já não tem como se expressar. Quando ela não fez nenhum tipo de testamento, o que o médico faz numa situação dessa? Vendo que a pessoa está sendo... Por exemplo, eu vou falar para o senhor, reanimação.
é até cru que eu vou falar, dói que eu vou falar, mas por exemplo, reanimação, quebra a costela da pessoa para fazer massagem cardíaca. E dói, imagina que não dói, a pessoa está inconsciente e não sente nada. Claro que sente. Então aqui, aí a família não vai fazer nada porque eu quero que a pessoa esteja aí. Até quando que o médico fica vendo isso? E pode ser enquadrado aí como um cara que, mas esse é um cárcere, ele está fazendo um negócio errado. A pessoa não aguenta mais. Olha, quando o paciente doente terminal, ele deixou anteriormente o testamento vital ou a diretiva antecipada, o médico já coloca no prontuário. Ele deixa no prontuário. Existe um documento da pessoa dizendo isso, aquilo. Quando verbalmente, como no seu caso pessoal que você mencionou, o médico também coloca no prontuário. Verbalmente o filho me falou para fazer isso, aquilo. Agora vamos imaginar uma hipótese em que não há um documento, que não há uma manifestação verbal e o médico não tem nenhum familiar para decidir. O que ele vai fazer? Ele vai ter que tomar a decisão. Entendo. Desde que não seja contrária à ética. Se ele se sentir inseguro, ele pode pedir uma informação para o Conselho de Medicina ou então para a própria comissão interna do hospital. Nossa, também é difícil também. Eu acho que as duas profissões mais relevantes que tem depois do professor, né, que esse é o começo, é o advogado e o médico, nessa ordem, né? Porque são pessoas penalizadas. Eu, embora defenda a minha profissão com unhas e dentes, como você sabe, eu ainda acho que a medicina está antes disso. Doutor. Porque se não tiver medicina, se não tiver vida, não vai haver direito. Eu queria usar essa questão espiritualizada do senhor até para fazer o livro, né? Porque para tratar desse assunto é espinhoso, doutor. Porque não é que o livro ele é espinhoso num aspecto, eu estou usando o termo mesmo, porque fala que as pessoas vão ter problemas por ser médico também, né? Quer dizer, o erro médico, né? Falar, poxa vida, então tem que ter defesa desse profissional, né? E defesa daquele outro que também às vezes não entende bem. Mas espiritualizando até a vontade que o senhor teve de fazer do livro. O senhor acha, agora está encerrando, né, nossa participação, mas o senhor acha que o limite entre a dignidade humana, o limite entre a justiça e a certeza do tratamento médico, elas estão mais equacionadas hoje em dia, com toda essa questão de internet, tanta informação que a gente tem? A dignidade humana ela é respeitada entre o que é direito e dever e o que a medicina propõe? Como é que o senhor tem visto hoje esse tipo de colocação que eu fiz agora? Eu vejo o seguinte, nós temos que ter dignidade para viver e dignidade para morrer, não é verdade? Então, com esses elementos é que nós fazemos uma análise. Essa sua pergunta ela tem uma profundidade filosófica muito grande. Obrigado. Não é verdade? Então, veja bem, eu como disse, eu respeito a opinião de todos, nós temos que acreditar num ente superior, uns chamam de Deus, outros de Jeová, ou enfim, existe alguém que criou isso tudo onde nós estamos. Com certeza. Não é? Então, nós temos que ter fé naquilo que nós fazemos. Então, a dignidade é uma coisa importantíssima para o ser humano. Eu acho que chega um momento da existência que nós temos que definir. Ou aceitamos a lei da vida, a lei maior da vida, você nasce, mas a única certeza é a morte. É verdade. Então nós vamos chegar lá. Então temos que estar preparados para isso, né? Sem estarmos sem revolta, sem nada, não é? É a lei da vida, mas com dignidade. Então, para ter dignidade na forma de morrer, a melhor maneira é deixar um testamento, uma diretiva antecipada ou testamento vital, pronto. Se você tiver a sorte de morrer de repente, está pronto, né? Que não sofre tanto. Exatamente, né? A família sofre,
A família sim. É um apego, até eu digo para o senhor que a gente fica até como é que se fala? Você não quer desapegar. O egoísmo. O egoísmo, isso, o egoísmo. Eu estava perdendo a palavra. Não podemos ser egoístas por nós mesmos em detrimento da pessoa que está no leito de morte. Doutor Décio, eu agradeço muito. Eu queria muito vir fazer essa live entrevista com o senhor que vai passar na TV aberta, para quem quiser assistir no canal 9. Que vai repetir nas redes sociais da televisão, mas é assim, porque a rede hoje social, ela ajuda a trazer essa informação certa. A gente fala tanto fake news, mas uma informação tão importante quanto essa, principalmente, Odécio, porque nós temos laços de amizade há muito tempo, e porque eu, pessoalmente, passei essa situação há menos de 2 meses, né? Muito difícil. E me lembrei sempre muito dessa questão da primeira. É difícil dizer isso, mas todo esse ensinamento que vocês passam para a gente reflete. Esse tipo de informação que a gente traz para a rede social, que multiplica isso, traz essa postura do senhor. Eu queria agradecer muito, né? Porque tem alguém que vai precisar dessa informação, como eu precisei. Muito obrigado a você, Walter, e a todas as pessoas que nos acompanham à distância. Fico honrado por vocês estarem conosco nesse programa. Uma boa tarde a todos. Obrigado, doutor. Para vocês aqui, para vocês da TV, vou encerrar nossa live e assistam ali na TV. Obrigado, senhor.